Olá, pessoal, sejam bem-vindos novamente à nossa terceira aula do curso aqui de cartório do SES. Nós já estudamos o capítulo 1, que envolve o artigo 1º até o 3º, que trata da competência e das atribuições do tabelião de protesto. Agora nós vamos adentrar no capítulo 2, que trata da ordem de serviço, e o capítulo 3, que fala da distribuição. Então, vamos começar aqui já com o artigo 4º, que fala da ordem de serviço. O que diz o artigo 4º? O atendimento ao público será, no mínimo, de 6 horas. Pessoal, o que vocês percebem aqui? Que o dispositivo, ele fala do mínimo de horas, mas ele não fixa o horário, ele não fixa o horário. Então, o período de atendimento, ele será de no mínimo 6 horas e caberá ao juiz corregedor ou ao juiz competente na forma da organização local e, de acordo com as peculiaridades locais, fixar esse horário. Então, por exemplo, lá na sua cidade, o juiz pode fixar o horário das 9 às 17, ele pode fixar o horário do meio-dia às 18. Então, vai depender de cada comarca. E isso incumbe ao seu juiz corregedor fazer. Pessoal, lembrem que quando... sempre eu falo aqui que é muito legal nas provas vocês entrelaçarem os dispositivos. Então, aqui a gente acha um dispositivo semelhante lá na Lei 8935, que é a Lei dos Notários e Registradores. A gente, lá no artigo 4º, parágrafo 2º, vamos ler lá o que ele fala. Olha só, igualzinho, o atendimento ao público será de, no mínimo, 6 horas diárias. Também, gente, lá na Lei 893, na Lei 6.015, de 1973, vocês também vão encontrar dispositivos semelhantes que tratam também da ordem de serviço. Então, quando vocês forem colocar na sua prova, na segunda fase, né, ou alguma questão dissertativa, ou numa dissertação mesmo, na sua prova oral, citem todos os dispositivos que envolvam ordem de serviço. Então, aqui a gente vai ver o artigo 8º e o 9º da Lei 6.015 e também o artigo 4º, parágrafo 2º, que tratam da ordem de serviço. Grifem lá no seu vademecum, coloquem isso na prova, que é muito importante. Vamos ver o que fala o artigo 8º, só para a gente confirmar aqui, que trata da ordem de serviços. Olhem só, os serviços começará e terminará às mesmas horas em todos os dias úteis. Então, gente, o serviço, se for estabelecido lá 8 horas diárias, ele tem que começar no mesmo horário e terminar no mesmo horário. Todo dia, ele não pode um dia ter alguma exceção ali, tá? Parágrafo único. O registro civil das pessoas naturais funcionará todos os dias, sem exceção. O doutor Mário já tratou com vocês que aqui existe um serviço de plantão, então não vou adentrar aqui nesse mérito, tá? E o artigo 9º, será nulo o registro lavrado fora das horas regulamentares ou em dias em que não houver expediente, sendo civil e criminalmente responsável o oficial que der causa à nulidade. Gente, esse artigo aqui ele não se aplica tanto ao protesto, porque vocês vão ver lá para frente que o tabelião ele vai poder lavrar o protesto quando ocorrer aquele tríduo legal dos 3 dias, ele pode lavrar depois do final do expediente ou antes de começar o expediente do dia seguinte, mas isso aí vocês vão ver lá com mais calma. O que tem mais para a gente falar aqui desse artigo 4º da Lei 9492, que trata do protesto? Gente, qual que é o fundamento desse dispositivo? Olha, ele foi previsto, coloca para a gente, Gustavo, por favor. Ele foi previsto para que o tabelião e o registrador
preste um serviço de qualidade, de modo eficiente e adequado. Inclusive, isso está lá no artigo 4º da Lei 8935. Então, gente, para o legislador, o mínimo diário de 6 horas, ele foi elaborado em razão dessa prestação de serviço de qualidade aqui. Para ele, ter no mínimo 6 horas equivale a um serviço de qualidade, tá certo? E, por exemplo, coloca a perguntinha lá para a gente, Gustavo. Existe sanção caso não haja cumprimento do mínimo de horas estabelecido pela lei ou determinado pelas Corregedorias Gerais da Justiça? Pessoal, vocês vão ver que lá na Lei 8935 existem algumas penalidades e, nesse caso, vai depender da pena aplicada pelo juiz corregedor. Então, pode ocorrer desde uma simples repreensão até a perda da serventia, tá certo? Então, não podem desobedecer esse horário que o seu juiz corregedor estabelece lá na sua comarca. Pessoal, o artigo 4º é simples, então a gente não tem muito o que falar dele, tá? É o que eu falei basicamente. Lembrem de entrelaçar, fazer correspondência, alusão com os outros dispositivos da legislação esparsa, tá? Então, artigo 4º da Lei de Protesto, artigo 4º, parágrafo 2º da Lei 8935 e artigos 8º e 9º da Lei 6.015. Todos eles formam a ordem de serviço lá do seu registro ou do seu tabelionato. Então, vamos agora estudar o artigo 5º, que é um artigo muito importante, e a gente tem bastante coisa para falar dele. Vamos ver. Artigo 5º. Todos os documentos apresentados, percebam essa palavrinha, apresentados, ou distribuídos no horário regulamentar, serão protocolizados dentro de 24 horas, obedecendo à ordem cronológica de entrega. Parágrafo único. Ao apresentante será entregue recibo com as características essenciais do título ou documento de dívida, sendo de sua responsabilidade os dados fornecidos. Pessoal, há um primeiro momento aqui. O que vocês, de tudo que a gente já estudou até agora, quais princípios consagram o artigo 5º da Lei de Protesto? Então, percebam, primeiramente, grifei essa palavrinha aqui. Isso quer dizer que o artigo 5º, ele consagra o princípio da instância ou da rogação. Só para a gente relembrar, aqui quer dizer que o tabelião de protesto, ele não pode agir de ofício, ele não pode impulsionar o procedimento de protesto de ofício. Então, precisa um apresentante ir lá no tabelionato, ou por meio de CRA, que a gente vai ver que é a Central de Remessa de Arquivo, impulsionar o protesto. Então, não cabe a ele impulsionar o protesto. Então, pessoal, só que a gente pode ser o apresentante mesmo, ou até por mandatário. A gente vai ver que existe esse princípio, comporta exceções. Por exemplo, então, ele pode averbar de ofício quando houver algum erro na tomada dos dados da intimação, ou algum erro também na tomada dos elementos do protesto. Ele mesmo, de ofício, pode ir lá e consertar isso, tá certo? Sem cobrança para o usuário do serviço. Então, pessoal, em outras palavras, o tabelião, ele não pode protestar além dos limites definidos no requerimento do apresentante do título. Então, já dei um exemplo para vocês aqui, só para a gente relembrar. Por exemplo, se chega lá um título, um documento de dívida num valor de R$10.000, e o apresentante quer protestar apenas R$5.000, esse o valor que o tabelião tem que protestar. Ele não pode protestar o valor cheio, que é de 10, porque no requerimento o apresentante, ele que vai decidir, tá certo? Qual é o outro princípio que consagra o artigo 5º? Pessoal, olhem lá na tela. Lembrem que eu falei, olhem esse prazo aqui, 24 horas.
Os títulos devem ser protocolizados dentro de 24 horas. Então, lembrem que eu falei sobre o princípio da celeridade e que o princípio da celeridade ele estaria inserido em vários dispositivos da lei de protesto que tratam dos prazos. Então, por exemplo, aqui que trata do prazo de 24 horas da protocolização, no caso do próprio protesto, que tem que respeitar aquele tríduo legal contado da protocolização, conforme a Lei 9492, ou da intimação, a depender das normativas de cada estado. O caso de fornecimento de certidão, que tem que ser até no máximo de 5 dias. Então, todos esses dispositivos que tratam de prazo, que falam de prazo, eles estão consagrando o princípio da celeridade. O princípio da celeridade, coloca para a gente, ele significa rapidez, flexibilidade e informalismo. Tá certo, gente? Então, aqui, ó, voltando lá ao artigo 5º, a gente falou de protocolização, que a protocolização ela deve ser feita dentro do prazo de 24 horas, tá certo? Então, mas o que é esse apontamento? O que é essa protocolização? Gente, a protocolização nada mais é do que o lançamento do título no livro protocolo. Então, lá para frente, só um parênteses aqui, a gente vai ver que no tabelionato de protesto existem, conforme a Lei 9492, existem apenas 2 livros. O livro de protocolo e o livro de registro de protesto, que engloba, inclusive, protestos falimentares. Não existe um livro específico para protesto falimentar. Mas quando eu apresentei aqui a primeira aula, eu falei que houve uma proliferação de normativas, tanto da Corregedoria Nacional de Justiça, do CNJ, quanto das Corregedorias Gerais dos Estados. Então, gente, a Corregedoria Nacional de Justiça, ela elaborou alguns provimentos, e hoje não existe só, no cartório de protesto, não existe só o livro protocolo, e nem somente o livro de registro de protesto. Hoje a gente tem o livro diário de receita e despesa, a gente tem o livro de depósito prévio, quando, no caso do apresentante, no caso das normativas estipularem que não há emolumentos postergados, e também hoje temos o livro de correição, foi uma inovação do provimento 46 do CNJ, super recente agora, tá? Mas depois quando a gente for falar dos livros, a gente volta para falar desses livros aqui da Corregedoria Nacional de Justiça que ela estipulou. Então, pessoal, quando faz lá a protocolização, que é no prazo de 24 horas, todos os títulos e documentos de dívidas, o tabelião ele vai examiná-los nos seus caracteres formais, ele não vai poder adentrar no mérito e também não pode adentrar na prescrição e decadência. Tá? Então, se não apresentarem nenhum vício, ele vai dar curso ao procedimento de protesto. Se houver algum vício, analisando esses caracteres, o tabelião vai apresentar uma nota devolutiva explicando os motivos que o protesto está obstado, e aí, nesse caso, a parte vai corrigir, ver, por exemplo, se faltou algum requisito essencial da duplicata. Onde está o requisito essencial, os requisitos essenciais da duplicata? Lá no artigo 2º, parágrafo 1º. Então, se faltar algum desses requisitos, nesse caso, o tabelião não pode aceitar o protesto, tá certo? Isso se chama qualificação, viu, gente? Lembrem que eu já falei para vocês que hoje o tabelião de protesto, ele faz uma qualificação muito mais jurídica, porque ele precisa conhecer vários ramos do direito, por exemplo, o direito civil, o direito processual civil, no caso ele tem que saber os títulos, quais são os títulos executivos judiciais e extrajudiciais em razão do conceito de documento de dívida. Só para lembrar, documento de dívida é todo título executivo judicial e extrajudicial, que contém liquidez, certeza e exigibilidade. Então, ele tem que saber muito do direito tributário hoje, em virtude do possível protesto de certidões de dívida ativa, as CDAs, também que a gente já estudou.
Então, pessoal, em razão disso, a nossa atividade hoje, ela ganha uma juridicidade muito maior do que antes da lei de protesto, tá certo? Pessoal, aonde deve ser realizada essa protocolização? A gente vai ver também lá no artigo 6º, agora mesmo, a gente vai ver que essa protocolização ela deve obedecer à praça de pagamento e à circunscrição geográfica do tabelião de protesto, tá certo? Então, e a gente vai ver algumas exceçõezinhas também nas legislações esparsas, na própria lei de protesto, que dá uma outra possibilidade para o cheque sem ser o da praça de pagamento, na lei falimentar, tá certo? Pessoal, aqui é muito importante. Vamos ver lá. Ó. Esse prazo de 24 horas. Olha só, esse prazo de 24 horas, anotem que isso é muito importante, já foi objeto de prova, prova oral, prova escrita, ele corre da distribuição e vai até o lançamento no livro do protocolo do tabelionato, tá certo? Então, o que vocês conseguem enxergar aqui? Que esse prazo de 24 horas, gente, anotem isso, é muito importante. Esse prazo de 24 horas, ele é destinado ao tabelião de protesto e não ao serviço de distribuição. Por quê? Vamos ver lá. Olhem só, porque a recepção, a distribuição e a entrega ao tabelião de protesto, a entrega ao tabelião de protesto, né, gente, falei errado aqui, devem ocorrer tudo no mesmo dia. Porque, gente, o prazo de 24 horas, ele corre, olha lá, da distribuição e vai até o lançamento no livro protocolo do tabelionato. Então, esse prazo é para o tabelião e não para o ofício distribuidor. Isso que eu falei aqui, a recepção, a distribuição e a entrega, ele está lá no artigo 8º da Lei 9492, que a gente vai ver já, mas a gente vai estudar o artigo 7º com o 8º caput juntos, porque eles são entrelaçados, tá certo? Então, já falei para vocês que durante esse prazo de 24 horas, o tabelião deve fazer a análise formal dos títulos, o processamento de dados e, logo, feito tudo isso, a feitura de intimação. Então, a feitura de intimação também deve ser feita nesse prazo de 24 horas, tá certo? Pessoal, olha uma questãozinha interessante. O único livro que eu achei que fala sobre isso é o livro do José Roberto Parizzato. Já olhei, todos os livros não falam sobre se esse prazo de 24 horas, se ele é próprio ou se ele é impróprio. Pode ser aí que contém uma questãozinha na sua segunda fase, uma questão interessante na fase oral. Então, vamos ver lá o que ele fala. Pessoal, esse prazo de 24 horas... só para relembrar aqui, o que é prazo próprio e o que é prazo impróprio. O prazo impróprio é aquele que, se ocorrer, ele não vai causar nenhuma consequência ou efeito processual. E o prazo impróprio, ao contrário senso, ele vai, nesse caso, ele vai ocorrer alguma preclusão ou alguma consequência ali processual, tá certo? Então, pro Parizzato, esse prazo é impróprio. E por quê, gente? Olha o que ele fala. Ele é impróprio porque sem consequências para o serviço a ser realizado, ou seja, o protesto ou a expedição sirva para se comprometer a celeridade almejada do mesmo, podendo, neste caso, tratar-se de responsabilidade administrativa, vai estar lá nas suas normas, ou então, e na Lei 8935, que trata das infrações disciplinares, mas, nesse caso, não vai ocorrer maiores consequências para o protesto, tá certo? Na verdade, na visão dele, mas em razão seria mais uma infração disciplinar. Pessoal, destrinchando aqui a lei
o artigo 4º, outro ponto importante aqui que a gente tem que ver é que, lembrem que o artigo fala sobre a ordem cronológica. Vamos só voltar aqui rapidinho, só para vocês verem aonde que fala isso aqui. Olha só. Obedecendo a ordem cronológica. Então, os documentos apresentados ou distribuídos no horário regulamentar, eles devem obedecer à ordem cronológica. Então, gente, sobre essa ordem cronológica, o que isso significa? Olhem só. O artigo ele faz alusão a essa ordem e constata-se, a ordem cronológica, ela constata-se pelo número do apontamento do título ou documento de dívida, assegurando ao apresentante que nenhum documento apresentado posteriormente passará na frente do seu. Então, pessoal, olha que coisa engraçada aqui. No serviço de protesto, essa ordem cronológica ela não gera tanta consequência igual lá no registro de imóveis. Embora seja obrigatório esse respeito à ordem cronológica, não tem no tabelionato de protesto o mesmo relevo observado em outras serventias em que a preferência ganha importância. Por exemplo, no registro de imóveis, naqueles casos lá do princípio da prioridade, tá certo? Então, por quê, gente? Porque se um título for protocolado em tal dia, conta-se o prazo dos 3 dias, no dia que for confeccionado o protesto, todos vão ser protestados no mesmo dia. Então, não faz muita diferença aqui essa ordem cronológica, tá certo? Porque, olha só, vejam só. Em um mesmo dia, eles seguirão os prazos idênticos, tá certo? Pessoal, após a protocolização. Então, após a protocolização, o que você tem que fazer? Você tem que fazer a intimação. Tá certo? Você faz a qualificação, após a qualificação, você faz, se tiver tudo certinho, você faz a intimação. O que é muito importante aqui para você, tanto na sua vida prática, quanto na prova? Porque isso daqui, vocês vão ver já, despenca em prova. O que não pode fazer, gente? Você não pode fazer a intimação antes da protocolização. Isso constitui irregularidade grave. O tabelião ele será punido e, além de tudo, pode ocorrer a anulação do protesto, tá certo? Então, sempre lembrem disso. Jamais façam a intimação antes do título estar protocolizado. Pessoal, tem uma divergênciazinha na doutrina sobre a protocolização. Então, por exemplo, alguns autores, como o Sérgio Bueno, né, o cara entende muito de protesto, e ele é muito seguido também, sempre quase com decisões, argumentos acertados. Então, o que ele diz aqui? Ele acha que, mesmo se houver um vício ali muito visível, por exemplo, faltou algum requisito essencial, você não pode já entregar a nota devolutiva, pedindo para que seja consertado isso. Você deve protocolizar, e protocolizando, aí sim você faz a nota devolutiva. Existe uma outra parcela da doutrina que, em razão do princípio da celeridade, como argumento, eles falam que se for muito visível assim, a olho nu, você já bateu o olho e você viu que tem um vício muito grave ali, você já entregaria a nota devolutiva direto, você não precisaria protocolizar. Gente, isso é muito divergente na doutrina, tá certo? Mas prevalece a posição do Sérgio mesmo, tá certo? Pois, eu vou deixar para vocês essas posições lá no material, tá certo? Então, pessoal, olha só, de um modo geral, como que funciona aqui? Só para a gente rever aqui. A parte, ela vai comparecer a serventia única, se lá na sua comarca não tiver mais de uma serventia, ou se houver mais de uma serventia, vai ter que existir, a gente vai ver no artigo 8º,
o ofício distribuidor, tá? Mas já a gente vê isso. E aí ele vai lá, ele apresenta o documento requerendo que seja iniciado o procedimento, lembrando aqui do princípio da instância e da rogação. Então, o tabelião, ele entregará ao apresentante, isso daqui é muito importante, ele entregará ao apresentante do título e já também a gente vai ver quem que é o apresentante, o recibo com as características essenciais do título ou do documento de dívida. O que é importante aqui? É da responsabilidade do apresentante todos os dados fornecidos ao tabelionato de protesto, tá certo? Isso a gente vai ver também, olha, lembrando da questão de entrelaçar os dispositivos, olhem o que fala o artigo 15, parágrafo 2º, sobre essa responsabilidade aqui do apresentante do título. Olhem só. Artigo 15, parágrafo 2º. Grifem lá no seu vademécum. Olha. O fornecimento por má-fé de qualquer informação incorreta no formulário de apresentação de protesto, nesse caso, má-fé. Gente, pode ser que ele não esteja de má-fé, mas aí, nesse caso, se tiver de má-fé, de qualquer informação incorreta no formulário de apresentação do protesto, seja quanto aos dados do devedor, por exemplo, ele pode inventar um CPF, pode inventar dados de má-fé, seja quanto ao apresentante do título, implicará, consequentemente, na responsabilidade, olha só, civil e criminal do responsável pelo preenchimento das informações. Olhem, lembrem, artigo 15, parágrafo 2º. Pessoal, e nesse caso, que o tabelião tem que fazer? Se ele perceber que o apresentante está de má-fé, ele tem que comunicar o fato à corregedoria dele, Geral de Justiça ou do juiz corregedor, e ele tem que ir numa autoridade policial e fazer um BO para que seja averiguado o que aconteceu, tá certo? Para uma consequente apuração. Então, voltando aqui. Então, após o apresentante do título ele preencher o formulário e apresentar o título ao tabelionato, aí a gente já viu que o próximo passo será a protocolização, que vai ocorrer dentro de 24 horas, mas sempre lembrando, expedida antes sempre expedida antes da intimação do devedor, tá certo? Vamos finalizar aqui para a gente depois entrar em outro capítulo. Olhem só, ementa. Tem jurisprudência aqui a respeito. Ação declaratória de inexigibilidade de título extrajudicial acumulada com reparação de danos. Sentença de parcial procedência, recurso da autora, indenização por dano moral, não caracterização, responsabilidade dos tabeliães de protesto, ausência de conduta ilícita, preenchidos os requisitos formais, o tabelião não pode recusar o protesto. Pessoal, então aqui também é uma observação. O tabelião não pode declinar da atividade dele, tá certo? Se tiver tudo bonitinho, certinho ali, preenchidos os requisitos legais, feita a qualificação ali no caso notarial, ele tem que protocolizar o título, tá certo? Então, o tabelião, guardem isso, ele não pode declinar da sua atividade se tiver tudo em conformidade da lei, dos provimentos e várias outras legislações, tá certo? Então, voltando aqui ao julgado, todos os títulos e documentos de dívidas protocolizados serão examinados. O que eu já falei, a gente vai ver, isso daqui está no artigo 9º da Lei de Protesto, serão examinados em seus caracteres formais e terão curso se não apresentarem vícios, não cabendo ao tabelião sequer investigar a ocorrência da prescrição ou caducidade. Então, artigo 9º da Lei 9492, que será estudado
com profundidade já já. Hipótese em que, continuando aqui o acórdão, hipótese em que a sentença avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o juste deslinde necessário. Pessoal, vamos fazer um intervalinho agora, que a gente vai voltar para ver quem que é o apresentante do título. Se eu começar a falar agora, a gente vai cortar, então já já a gente volta para falar do apresentante, quem que é o apresentante do título, tá certo? Até mais.